Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre reportagem. Vamos estudar um pouquinho da reportagem enquanto gênero textual e vamos perceber que a reportagem apresenta algumas características, algumas especificidades. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, ministro aulas de português para o 7º ano. Estou fazendo aqui a docência compartilhada com o meu colega, o Natan, e ele está aqui para ajudar a transcrever a minha linguagem oral para a linguagem de sinais, de Libras, ok? Então vamos começar analisando as características da reportagem. Eu convido vocês a lerem comigo aqui os slides para a gente analisar. Então nesse slide a gente tem aqui quais são os elementos composicionais, né? Os textos são escritos em terceira pessoa, né? Então há uma impessoalidade por parte do jornalista. Geralmente tem a presença de títulos, né, que nós chamamos de manchetes, também pode ser que tenham subtítulos e pode ser que seja dividido por tópicos. O foco em temas sociais, pode ser também em temas políticos ou econômicos. A linguagem geralmente é simples, clara e dinâmica. Temos a presença do discurso direto, quando temos ali a fala direta dos entrevistados, dos participantes de uma pesquisa. Também temos o discurso indireto. O jornalista às vezes trata o assunto com objetividade, depende do tópico que ele vai discorrer sobre, né? Ora ele pode apresentar um texto com subjetividade, ou seja, a opinião de alguém, né, a respeito do assunto. A linguagem geralmente é formal e os textos são assinados pelo autor. Então essas aqui são algumas das características da reportagem. Cabe a gente sublinhar aqui a diferença entre objetividade e subjetividade. Então, a objetividade é quando o jornalista seleciona alguns tópicos e ele vai tratar com objetividade, a linguagem será objetiva, ou seja, ele só vai apresentar para o leitor os fatos, os dados numéricos encontrados nas pesquisas, coisas que vão ajudar a fundamentar a reportagem. Já pode ter momentos que na mesma reportagem ele traga artigo de opinião, ele traga a opinião de algum especialista no assunto, né? E aí a gente tem a subjetividade sendo revelada dessas pessoas que vão expressar a opinião. Então, quando vocês virem a palavra subjetividade, é aquilo que está centrado no eu do sujeito, é o momento que ele exterioriza o que pensa, a opinião dele a respeito de um determinado assunto. Quando a linguagem é objetiva, o que acontece? Há uma impessoalidade, ou seja, não se apresenta a opinião, apresentam-se apenas os fatos e os dados encontrados com a pesquisa realizada para compor a reportagem, ok? Então, vamos aqui analisar alguns elementos composicionais da reportagem. Nós temos aqui o título, né, que é também chamado de manchete, né, e aí as letras estão em negrito, né, a maioria dos brasileiros utilizou o crédito por impulso em fevereiro, percebam que aqui é a manchete, na sequência nós temos o subtítulo e temos também a identificação do jornalista. Então são alguns elementos que constituem a reportagem, né. Aqui na continuação da leitura eu vou apresentar para vocês a lead ou o resumo, né, que diz assim: o crédito é uma boa opção para quem precisa parcelar ou financiar alguma compra, porém os cartões, cheques pré-datados ou crediários podem se tornar um inimigo para quem se perde no planejamento. Uma pesquisa do SPC e da CNDL mostrou que 6 em cada 10 brasileiros fizeram compras por impulso usando o crédito em fevereiro, né? Então aqui a gente tem uma reflexão sobre essa questão das compras feitas por impulso, ou seja, da impulsividade no momento de adquirir um determinado produto, né? Na continuação, a gente tem aqui a presença de um tópico ou subtítulo com relação ao número de parcelas, né? E traz a informação de que a pesquisa mostrou que muitos consumidores não avaliam o impacto de uma compra no orçamento antes de parcelar. Então fica uma reflexão bem importante aí a respeito da nossa formação financeira, certo? Então, nesse vídeo, nós trabalhamos alguns elementos composicionais da reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.